Estamos retornando com o bloco final do nosso Memória do Esporte de hoje. Uma alegria de ter o Orfeu Fauri aqui. O Orfeu foi tão sincero, tão transparente, algumas coisas que a gente nem imaginava que ele tivesse passado. É bom a gente falar, ser transparente, coisa. Muita gente não conhece, não sabe, né? E fica sabendo, porque nem tudo é um mar de rosas na vida de ninguém. Foi técnico, o primeiro time foi São Bento? Não, o São Rafael. São Rafael, do Cruzeiro do Sul. Fazem 24 anos atrás que eu comecei, e agora estão 5, 6 anos parado. Voltei agora de novo, né? Eu comecei na época no São Rafael, aonde que havia bastante dificuldade em se fazer futebol, em função que o presidente não queria investir. Não gostava muito do... Não. Então eu peguei, a gente foi com a base da casa, e eu estava fora do Amador há muitos anos. Eu não acompanhava o Amador. Eu fazia outras coisas nos domingos, ficava em casa, não saía quase, não ia. Daí, como houve um convite em função que eu estava jogando bolão e tinha atletas de lá, então eles acharam que eu era a pessoa certa para conduzir o futebol. Foi a primeira experiência como técnico? Foi a primeira experiência. Ali eu aprendi muita coisa, devo muito àquela comunidade, àquelas pessoas. A prova está que eu fiz uma amizade tão grande lá na comunidade que eu saí de lá, fiquei dois anos lá. Uma coisa que me marcou, eu estou numa decisão. Nós tínhamos que ganhar o jogo no campo do 15 de novembro e a rivalidade era muito grande na época. E nós estávamos desfalcados, só tinha 3 caras no banco. Um que jogou veterano com joelheira, que era o Jair, irmão do presidente. E tinha mais o irmão do Betinho ali no banco. E quando eu fui para o vestiário, eu disse, olha, gente, vai entrar agora no time dele. Se entrar um cara de uma estatura da minha altura com joelheira, que era um Malman, acho que é. Se esse cara entrar, ele é um exímio cabeceador. Quem é de vocês que vai marcar? E um zagueiro meu bateu no peito, eu vou marcar. Disse, ó, tudo bem. Daí eu orientei ele como é que um zagueiro tem que proceder para se livrar do exímio cabeceador, como é que tem que subir. Saber usar os braços na hora certa para não fazer pênalti. Deu um escanteio aos 5 minutos, ele subiu, fez 1-0. Deu outro escanteio aos 9, ele subiu e fez 2-0 no meio dos 2 zagueiros. Daí eu cobrei do meu zagueiro e ele foi à loucura comigo, Adalto. Deixa comigo. Aos 15, o centroavante esse passou por ele deu no meio. Clodoaldo Oliveira, o moreno aquele... O árbitro. Só as mãos brancas e os dentes brancos dele e os olhos brancos. Nunca me esqueço. O senhor levantou o vermelho e largou para cima. Disse, olha, professor, fazer o quê? O cara vem... Não tem outra alternativa. Tá na rua. E daí eu estou perdendo o jogo, tomando 3-0, já era... O primeiro tempo estava 3-0. É aqui que eu fiz. Baixei o meu meia esquerda, que era um guri, o Alisson, que até teve problema depois de depressão. 15 anos para zagueiro. Né? Baixei ele e deixei o São Rafael jogar. Tomei 3-0 no primeiro tempo, normal. Segundo tempo foi 3-1, e faltava 15 minutos e o meu diretor de futebol, que é o Leduro, disse, ô Fauri, o Marcos Bender, que era o treinador deles, tinha 6 caras no banco, 7, já trocou 5, ele tirou toda a espinha dorsal do time deles, eu só na mutuca, não tinha time para ganhar, não tinha time, porque o time deles era bem superior ao nosso, né? Se eu vou ter que ganhar na malandragem, pensei que comigo vou ter que ganhar na habilidade como conhecedor de futebol, o pouco eu conhecia, mas eu confiava no meu trabalho. Daí o Leduro disse, Orfeu, tu vai trocar? Não, falta só 15 minutos. Não, Leduro, olha quantos você tem no banco, deixa comigo. Vou fazer tudo certo na hora certa. Aos 33 minutos, chamei os dois, botei um zagueiro, saquei o ponta direita, botei mais 2 ponteiros bem abertos e liberei o Betinho ali para ir para cima, né? Aos 38 foi 3-2, aos 43, 3-3 e aos 44 minutos e meio viramos o jogo 4-3. Clodoaldo de Oliveira chegou, foi no meio do campo, me olhou e fez assim para mim, fez o sinal de positivo, né? E deu a saída aos 45 minutos, nem isso eu acho, acabou o jogo. Daí a turma do 15, a direção do 15, os reservas foram tudo para cima do árbitro e disse, olha aqui, ó, vocês não reclamam. Professor lá em 10 minutos meteu 13 em vocês, se eu dou mais 5, vocês querem botar mais 2, vocês iam tudo para a corda aí hoje. Acabou o jogo ali. Esse jogo é inesquecível. É inesquecível. Depois, tu passou por
ganhou títulos regionais, municipais. Estadual de Amadores. Estadual de Amadores, lá pelo Canabarrense, né? No futebol eu passei e tenho muito orgulho de tudo que eu fiz de bom pelas comunidades e coisas que também fiz que não, sabe que tu não agrada a todo mundo, né? Tem gente dentro da comunidade, às vezes, torce contra a própria comunidade por motivos de... Eles gostariam de estar no lugar que a gente está, às vezes, né? Mas só que ninguém dá cara para bater. Quem dá cara para bater são poucas as pessoas. Tu tem que ter uma formação familiar e tem que ter caráter para fazer isso, né? Tu fosse campeão pelo Canabarrense, foi campeão... 6 títulos levantamos lá em 4 anos. 2 estaduais de Amadores invictos. Apitou jogo meu o Gaciba. O Gaciba, eu estava nesse jogo. Lá em Novo Hamburgo, o Gaciba apitou o jogo com uma chuva arada, um domingo de manhã, né? Domingo de tarde. Na segunda-feira eu estava na Popular e disse na Popular, eu nunca me esqueço, lá, eu disse, ó, dependendo das dimensões do gramado e o estado do mesmo, domingo poderá haver mudanças no Canabarrense. E eu vinha de um jogo que nós eliminamos o time de Bento 5-1 lá, dia do meu aniversário, 29 de junho, nunca me esqueço. Paguei uma festa para toda a charanga aqui da conserva do Morro do 25, né? Que eu chego ali, todo mundo gosta de mim. Esse jogo eu estava lá, também, né? Tava. Ganhamos o na jogo. Linha 38, 18, linha 8. Lá no Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos. E daí, em Novo Hamburgo, cheguei, estava o Gilmar Lauter, uma pessoa que eu admiro, gosto muito dele. Estava o Evandro, centroavante do Esperança, que foi expulso aquela vez naquele episódio do Taxa. Cheguei lá, daí chegou o falecido Rosinha, que Deus eu tenho, uma pessoa maravilhosa. A Gilberto da Rosa. Gilberto, aprendia muito com ele, uma pessoa, ó, adorava ele, adora a família dele, tem uns filhos maravilhosos, uma pessoa que me marcou muito. E daí eu tô na final contra o Lomba Grandense, lá, Lomba Grande, e eu disse, ó, dependendo. Daí chegou o falecido Rosinha, o Gilmar do Sorfeu, nós temos que botar o Evandro e botar o fulano. Disse, olha, quem é o treinador do Canabarrense? Eu acho que eu ainda sou o treinador, né? Então eu vou escalar quem eu achar que eu tenho que escalar. E aqui vai ser assim. Daí, antes de começar o jogo, houve uma pressão. O Evandro chorou dentro do vestiário. O Evandro, um homem. Cara, hoje ele é empresário de jogador, vive na Europa. Chorou, disse, Orfeu, aqui é a minha comunidade, aqui eu nasci, me criei, eu vivo aqui. Eu tenho que jogar. O que meus familiares vão da minha família? Isso não interessa. E eu estou sendo aqui técnico do Canabarrense. Eu tenho uma comunidade e eu tenho que fazer aquilo que é bom para o clube. E eu vou fazer aquilo que é certo. Botei o Roxinho. Ele mandou roxo de titular, saquei, estava o Adilson e tinha mais o outro cara lá de baixo que jogava muito lateral direito. Não botei os caras jogar. Botei, fui pela minha cabeça. Era o Dudu? Era o Dudu. Botei o Fabiano Corbellini de primeiro volante. O Fabiano, campo pesado, grande. O Fabiano deu uma pancada no melhor jogador do outro time e meteu o dedo no rosto dele quando ele levantou. O cara não jogou mais. Botou ordem lá. O cara não jogou mais. Não jogou. Fabiano Corbellini. Eu disse, Fabiano, hoje tu vai ser meu xerifão. E eu tive uma felicidade nesse jogo. Primeiro por ter ido por mim e não ter aceitado. Eu nunca aceitei aqui, ó, a interferência de nenhum dirigente. E a prova está... Por onde eu passei em 3 clubes, botei para a rua presidente, diretor de futebol, no ar. Futebol, tu sabe que tem muita malandragem, há muita trairagem, pessoas que querem se promover politicamente. É verdade. Em Cruzeiro do Sul eu tive um título negociado em troca de um título de presidente de comunidade, com o melhor da região. Negociaram numa quinta-feira. Isso aí, ó. Eu passei por maus bocados por onde eu passei. Aonde que eu alavanquei? Sempre trabalhei em time pobre, eu digo Canabarrense, Canabarro, é terra de ninguém. Lá tem paraquedista, gente que vem de fora. Aqui, ó, identidade tem Teutônia, que a Sertel está atrás, e Esperança, que era a LG e coisa. Canabarro é tudo gente que vem de fora, é o maior bairro de Teutônia hoje, é praticamente o dobro. Então não tem aquelas pessoas que nasceram, que vinha de manhã, o avô levava o filho. Aquele comprometimento não que os tinha. Outros têm. E eu trabalhei lá, graças a Deus, em 4 anos, levantamos 6 títulos, fiz um trabalho, eu acho, muito bom. Botei meu diretor de futebol no 4º jogo para a rua, na Rádio Popular, e disse, ó, o lugar dele domingo é ficar em casa com a esposa dele, usando aquela máquina de lavar roupa. Roupa suja a gente lava em casa, não lava em público e na comunidade. Então, domingo, vamos ver quem vai no Campo de Esperança. Ele é meu superior, é diretor, e eu sou subordinado a ele. Se é eu, ele. Domingo estava eu na pedra e classifiquei e ficamos campeões. O jogo da volta foi um monte de gol, né? Foi 5 ou 4 que lá em Novo Hamburgo foi um jogo. Depois teve o jogo da volta aqui, né?
No Mas jogo não teve graça, né? Não, no jogo da volta eu botei o Evandro pela sequência de trabalho que eu tinha e voltei o Leandro Lúcio para jogar, porque era um campo grande, pequeno, aonde que ele podia se locomover melhor em campo e o Fabiano tinha mais dificuldade, entendeu? Eu acho que naquele dia eu tive sucesso, eu botei o Xuxa de zagueiro, o Roxo, e mais o... Xuxa, Roxa, o time era bom, hein? O goleiro era o de Venâncio Soares ali, como era? O Oneide. O Oneide era o goleiro, isso eu me lembro também. Foi muito bem no jogo lá em Novo Hamburgo. Nós tínhamos um time bom. O grupo do Canabarrense era muito forte. E uma das coisas que eu tive, eu nunca fui um bom treinador, entendeu? Se eu fosse bom treinador, estaria treinando o Grêmio Inter. Mas mesmo assim, hoje eu me sinto um cara preparado dentro de um vestiário. Eu tenho uma coisa, Adalto, de mim, gosto de futebol desde os 5 anos de idade. Eu ia de noite a cavalo 5 quilômetros carregar a bateria, por rádio, a bateria que nós tínhamos na Pedra Branca, Boqueirão, para poder escutar. Escutar as emissoras desde a época de do rádio. torneio Roberto Gomes Pedrosa, lembra? É, que era o Rio-São Paulo. É. E isso aí, o Inter depois se transformaram no brasileiro, né? É. E desde aquela época, eu almoço ainda hoje, janto e durmo e sonho com futebol. Oh, o meu radinho sempre tenho. Eu estou por dentro do esporte. Eu só lamento que eu não fui embora na hora certa. Eu devia ter saído daqui há 20 anos atrás, tentado profissional. Hoje eu estaria treinando o time, eu acho que estaria treinando um time grande. Porque eu conheci muitos incompetentes. Uma pessoa que me marcou foi o Adalto, o falecido Daltro Menezes, o treinador. O Daltro Menezes. Esse eu aprendi muita coisa. No Lajadense, eu fui vice-presidente 2 anos com o tio Hélio ali, acompanhei bastante o vestiário, aprendi muita coisa ali que me deu a base dele. O Daltro foi bom treinador, ele largou, saiu do juvenil do Inter para treinar o Avenida, trouxe um grupo de jogadores na época. Eu joguei um ano, uma temporada com o Daltro. Muito inteligente, um cara que fazia uma leitura do jogo rapidamente. Orfeu, nós teríamos aqui quantas histórias, né? Campestre, São Cristóvão, Olarias, todo esse povo maravilhoso. Eu sei que tem uma ligação muito forte com todas as comunidades, Lajado e a maioria do Vale do Taquari aí também. Vou te contar um episódio do Olarias. Eu saí do Olarias, nós ganhamos o bicampeonato aquela vez em cima lá em Marques de Souza, um jogo inesquecível, o gol. Daí fui treinar o Canabarrense, um episódio que vou te contar por cima assim logo. Daí chegou o Olarias lá com um monte de carro num ônibus, entrou o Canabarrense em campo, entrou o Olarias e eu entrei depois. Quando entrei eu fui aplaudido de pé pela torcida do Olarias. Coisa bonita, né? Ganhamos de 2-1 de virada. O reconhecimento da comunidade, né, Fábio? O último jogo do Campo Velho, fiz a transição para o Campo Novo, tudo ali, ó, aquela comunidade toda ali, eu tive boa parte do meu trabalho junto. E quando eu cheguei em Olarias, essa menina que foi trabalhar, até estava na Globo, que é do Olarias, não sei o nome dela, os pais dela são daí, hoje estão, acho que é imigrante. Cheguei lá, ela pequenininha, assim, de uns 3 para 4 aninhos, disse, bah, Orfeu, ela chorou. Tu foi embora do Olarias, nós nunca mais fizemos time e tu ganhou de nós, tu vem aqui hoje de novo. Isso que eu fiz, peguei a Camila no colo, levei na copa, peguei um pastel, peguei umas balas e dei uma Coca-Cola. Agora faz uns 6 meses, 8, eu estou de frente da minha loja ali, olhei aquela loira bonitinha, a guria, me chamou, ô Orfeu, vem cá. Não sabia quem é, vem cá. Era menino. Era menino, me deu 2, 3 beijos ali, me abraçou, Orfeu, que saudade de ti. Tu lembra aquela vez que me pagou assim? Ela guardou aquilo. Eu já não conhecia mais, as crianças crescem. Criança não esquece, um ato desse. Uma das passagens que tu... desses não esquece. Isso aí, fica pro resto da vida. Orfeu, muito obrigado por ter vindo, viu? Adalto, eu te agradeço. É uma história bonita, viu? Te agradeço, uma pena que eu não estou preparado para... Não, mas tá muito bom, tu foi muito transparente. Te agradeço mesmo. Tu foi o Orfeu Fauri. O cara mesmo que abriu o jogo não teve problema nenhum, uma coisa transparente. Eu acho que tu foi muito gente, como eu diria para o Rudimar Piscinini, o Orfeu Fauri é gente do bem. Nós vamos encerrando o nosso Memória do Esporte de hoje, que tem a honra de, a partir de agora, contar aqui com o Orfeu Fauri. Obrigado.